nome é Rodrigo Ferrari, eu vou fazer 47 anos no mês que vem. Sou livreiro e editor. Eu comecei a trabalhar no Dazibal em 91 e abri a Folha Seca no final de 97. Então, em 95 eu tive minha primeira experiência editorial, que foi a edição de um fanzine de choro, que teve uma repercussão absurda, teve 1000 assinantes no Brasil e no mundo, chegou a ter 6 edições e a partir daí eu tive a ideia de, quando eu tiver uma livraria, eu vou focar na música, no Rio e no futebol. Aí a gente foi criar a livraria Folha Seca lá no Eletici, que por conta do espaço que tinha ali, e por conta da minha especialidade, a livraria começou a ter mais rendimento, porque eu realmente botei livros lá. Antes só tinha meia dúzia de coisas de papelaria e tal. E eu comecei a fazer ali encontros em torno da música também. Então eu lembro de várias situações memoráveis, justamente porque nessa época eu tinha acabado de viver essa história da revistinha de choro. Estava muito ligado com o pessoal do choro. Então a gente fez uma roda de homenagem ao Ari Vasconcelos antes dele falecer. Eram 75 anos dele. Maurício Carrilho, Pedro Amorim, todo mundo ia lá, o Moacir Luz foi lá várias vezes, o Moacir Luz sempre foi muito próximo. Aí, enfim, eu ficava tentando fazer eventos que tivessem a ver com o enfoque da livraria. E a parada deu bem certo. Esse pedaço da rua sempre teve um buchincho de bar, de happy hour. Quando eu cheguei aqui, aí teve esses complicadores também. Quando eu cheguei, essa parte da 1º de março para cá, tradicionalmente, na história da cidade, sempre foi um pedaço mais voltado para o mercado do peixe, que funciona aqui. Hoje em dia, o comércio varejista de alimentos, secos e molhados, está muito vinculado a uma atração musical. Então, eu fazia esporadicamente esses eventos, e acho que a rua comportaria com mais tranquilidade os eventos mais esporádicos, entendeu? Então agora, com essa história, com essa sanha o que acontece? Você tem 4 músicas ao mesmo tempo. E geralmente eu estou no meio. Tem uma ali e tem uma ali. E eu não posso mais fazer a música que eu fazia. Seria um sonho que o Polo fizesse essa aglutinação. Primeiro, não tem a adesão total dos comerciantes. Os comerciantes só se aglutinam em torno das suas questões. Então, o pessoal de restaurante quer saber do problema da mesa na rua. Se é outro problema, não quer saber, entendeu? Eu mesmo agora estou super afastado, sabe? Já fui da direção várias vezes. Mas é aquela coisa... É difícil justamente por conta dessas pequenas querelas, aí o cara para de ir, né? Aí o outro não faz não sei o que, teve um samba e não me chamaram, e aí justamente essa coisa que era para fazer uma liga, acaba também, aí todo mundo tem um interesse, aí o cara começou a fazer um jazz. Aí eu acho que não tem a ver com a tradição da rua, o cara do lado ali detesta, o vizinho dele detesta. Acha que quando o cara põe o jazz, ninguém para no bar dele. Enfim, tem essas questões, entendeu? O comerciante paga menos do que os músicos merecem receber, mas mais do que ele poderia pagar. Os músicos sempre acham que o cara tá enchendo a burra de dinheiro. Mas às vezes não tem essa relação tão direta. Óbvio que você vende mais, você trabalha mais, tem mais funcionário. Enfim, tem 1000 questões que estão nesse bolo. E aí falando dessa questão institucional de você fazer um polo ligado ao Sebrae, ligado ao governo. Então o governo só quer dar essa atenção quando já tem uma parada muito adiantada nessa questão. Quando a gente já roeu um osso desgraçado. E aí o que acontece? Ele vem normatizar e aí abre espaço para os caras que tem uma estrutura de grana, entendeu? O samba do ouvidor. Tem o samba do ouvidor. Tem que os bares em volta conseguirem fazer alguma conexão e não fazer um outro samba na mesma hora para tentar, sabe, pegar um pouquinho daquela clientela ali, entendeu? Acho que dessas questões, isso aí é uma questão do ser humano, não é uma questão da região ou de nada, entendeu? É uma questão dessa. Agora, por exemplo, eu, como tinha uma intenção comercial diferente, na verdade eu fazia essas rodas porque eu gostava. Essas pessoas que vinham aqui não vinham, vai vir. Eu nunca falei, vai ter roda com fulano e com Beltrano. Nunca fiz disso uma atração da roda. Quando antigamente mudou de dono, resolveu abrir os sábados. E ele falou, eu quero esse samba aqui todo sábado. E eu falei, eu não aguento todo sábado. Na minha porta, o samba que estava cada vez mais em evidência. Mas aí começou a ser de 15 em 15 dias. E aí um belo dia saiu no Rio Show, capa do Rio Show,
E aí começou a ficar um negócio insuportável, porque eu era o único comerciante dos 4 que pagava o samba que não explorava comida e bebida. Então a minha venda, mal ou bem, era muito inferior a deles. Óbvio que eles têm 30 funcionários, gastam um monte de coisa, então eu também fazia, sei lá, por isso que eu sempre queria pagar o mesmo. Eu lembro que a gente pagava 200 pratas cada um. Então eram 6 meninos, não era esse time enorme que é hoje, eram 6 meninos, com um som do jeito que dava, muitas vezes era sem som, com essa periodicidade mais regular. Aí começou a vir mais gente, as pessoas não começavam a escutar, o Gabriel queria ser escutado, aí bota o microfone, aí contrata som, aí praticamente essa grana toda era para pagar o som, e eles vinham praticamente de graça. Aí eles quiseram rodar um chapéu que eu sempre fui contra. Eu achava que tinha que ser uma atração propiciada pela gente. Assim, pô, eu sou um comerciante, óbvio que é complicado, você tem um monte de impostos, um monte de coisa que você tem que fazer, mas eu acho que eu não sou contra o camelô, entendeu? Não sou contra esse comércio que é uma característica da cidade, que tem a ver até com o músico também, que se oferece na rua. Então acho que isso aí não pode acabar, inclusive tem que só ter essa, que eu não sei como é que faz também, né? Essa normatização. Por exemplo, eu adoro a música na rua, mas muitas vezes pela Rua do Ouvidor tá com essa tradição, um cara que não é da rua vem fazer uma música aqui na minha frente, não sei que rua é, que música é. Então assim, e outra coisa também, eu adoro a música na rua, mas eu tenho esse cio com essa questão. Não adianta a música ser boa, porra, e tem um vizinho aqui em cima puto porque tem um cara tocando música alta pra caramba em frente da casa dele. É um espaço público, entendeu? Você não tá fazendo isso na tua casa, você não tá fazendo no teu terraço, você não tá fazendo no teu quintal. Tá fazendo na rua. Então assim, pô, tem que ter um mínimo de uma até com o transeunte. Não é só com o poder público e não é só com nada. Então eu tentava pedir autorização. E se você tenta pedir autorização, não rola, entendeu? Porque ou não dão autorização, ou nunca a burocracia consegue. Então tem coisas que poderiam ser normatizadas mesmo, sabe? Porque o carioca vive disso. Então a Rua do Lavradio, quando tá todo mundo na rua, quando tá todo mundo com música, tem uma música que eu não sou também um politicamente correto que tem que ser tudo normatizado, não. Eu acho até que o poder público podia interferir melhor nisso. Como? Por exemplo, o Polo tem intenção de fazer música na rua. Então quem tinha que cuidar dessa questão do cachê, do som, tinha que ser a prefeitura, que ia estar oferecendo, o comerciante tem que estar limpinho, com tudo no direitinho, o cara penteadinho para poder atender as pessoas, entendeu? Não tem que ele gastar além do que ele já gasta, gastar com os funcionários dele. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa, por quê? Porque aqueles comerciantes ali estão, pelo conhecimento deles, pela amizade deles, estão trazendo pessoas, estão fazendo coisas que vão trazer outras pessoas. Ocupar a rua é uma forma de resolver o problema de segurança. Porque é óbvio que a gente vive essa situação de insegurança e cada vez mais, e se a gente começar a não sair pra rua, pior ainda. O carioca tem isso, a gente às vezes não quer nem a música. Eu faço lançamento de livro ali na rua, todo mundo tomando cerveja ali na rua, conversando, eventualmente tocando uma música, vendo um jogo, por exemplo, de cola, fazendo uma liga com alguma coisa dessa, entendeu? Eu acho que a música é fundamental nesse aspecto, mas a gente tem que ter essa cultura de ocupar a rua. E com isso a gente vai conseguir resolver vários problemas. O centro realmente, há 10 anos atrás era muito pior, e há 20 seria muito mais até. Eu acho que a gente tem que batalhar por essas políticas públicas, mas é óbvio que aí você pega um comerciante que está há 10 anos numa região e aí não consegue se associar por questões próprias ou questões dos outros, entendeu? Aí fica cada um fazendo o seu, cada um jogando para um lado, aí não tem conversa, aí o cara bota o som virado para o outro, entendeu? Mas sem dúvida, para mim, a música sempre foi fundamental. Sempre que eu faço alguma coisa com música, eu vendo muito mais, entendeu? Agora é óbvio, esse vender muito mais para mim não é a ponto de eu conseguir pagar cachê para 4 músicos sensacionais que mereciam ganhar um cachê do sindicato lá, que é o padrão, que eu acho que aí sim, por exemplo, pô, a prefeitura tá vendo que a rua tem essa vocação e tem essa tradição, entendeu? Então por que não fomentar? Tem que ser uma Brahma da vida que vai pagar todo mundo, mas vai exigir que bote Brahma em tudo que é lugar, entendeu? E você vai ter que botar essas coisas. Sabe, o que é isso? A prefeitura devia estar ansiosa, inclusive, disso. Não, eu vou pagar porque eu não quero propaganda de ninguém aqui. Essa região é sensacional, ela está preservada,
por conta de atuação do poder público na figura de várias pessoas importantíssimas que vieram anos atrás. Se não fosse Augusto Ivan, se não fosse pessoas ligadas à questão urbanística, pode ter certeza que a gente não tinha nada. Eu acho que esteticamente, fico preocupado com a questão do fluxo viário, dessas coisas todas. Mas acho que esteticamente a derrubada perimetral, pô, eu quase chorei quando eu fui na Praça Mauá e eu vi ali aquela coisa tudo aberto. O que eu fico preocupado mesmo é de mudar essa malha de pessoas, entendeu? De ser totalmente excludente e ficar bom só para quem gosta de olhar a vista, entendeu? Mas eu acho que aqui a tendência é só melhorar. Não sei se para todo mundo, né?